E aí, o que é criatividade pra você e de onde você acha que ela vem? De onde é que sai a tal da criatividade? Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo ao canal Café Gamer. E hoje eu venho aqui para falar, na verdade, sobre o fim da criatividade. O que acontece? Há poucos dias eu assisti um vídeo, um desses vídeos que passa no YouTube, e eu confesso que eu nem sei quem é o cara que falou isso que eu vou falar para vocês. Se alguém souber, por favor, põe aqui na descrição para poder dar os devidos créditos ao cara. Ele é um palestrante e ele estava numa entrevista que eu não lembro nem de quem que era a entrevista. Alguma dessas do Danilo Gentili, Jô Soares ou não sei, alguma dessas aí. E ele falou algo assim, que o tédio nada mais é do que não somente a vontade de não a falta de ter o que fazer, como a vontade de não fazer nada. E que graças ao tédio nasce a criatividade, porque é no momento que tu não tem nada para fazer e não quer fazer nada, é que tu vai pensar e vai ter novas ideias, tu vai estar com a tua cabeça vazia, sem ter um objetivo principal, e ali tu vai começar a criar mais e mais coisas, para posteriormente colocar em prática, né? Ou ideias criativas, ou viagens, ou coisas assim. Mas acontece que aos poucos eu vejo que essas novas e novas gerações não tem mais esse problema de tédio. E inclusive esse cara, que eu não lembro o nome, não sei o nome na verdade, ele fala sobre isso, que a nova geração não tem mais isso, que aos poucos a criatividade está se perdendo. E isso é uma lástima um tanto quanto grande, porque pensem comigo, uma criança hoje em dia, ela não tem mais aquele momento de, eu não tenho o que fazer. Se ela não tem o que fazer, ela tem o tablet. Se ela não tem o que fazer, ela tem o computador. Se ela não tem o que fazer, ela tem um acervo gigantesco de filmes na televisão para ela assistir. Ou um monte de joguinhos. Na nossa época, de quem tem aqui 20 e poucos anos perto dos 30, nós não tínhamos isso. O máximo que a gente podia fazer quando não tinha o que fazer era pegar nossos brinquedos e tentar inventar alguma coisa. Hoje em dia, brinquedo já tá ficando cada vez mais para trás, tá deixando de ser uma coisa tão de criança e passando a ser uma coisa mais de adulto, né? E não tem mais essa coisa de, brincar, inventar. Eu lembro que várias vezes, quando eu não tinha o que fazer, eu recortava revistas e brincava de brinquedo de papel. O que que era isso? Eu fazia os personagens como se fossem bonequinhos, só que eles eram de papel. Porque eu não tinha aqueles bonequinhos. Eu não tinha o bonequinho do Goku, do disso e daquilo. Então eu recortava e fazia ele virar o bonequinho. A Yu-Gi-Oh, por exemplo, eu gostava muito de Yu-Gi-Oh, só que eu não tinha as cartinhas. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar as cartinhas para mim. O que que eu fazia? Eu pegava papelão, eu juntava papelão na rua mesmo. Ia lá e desenhava as cartinhas e colava nos papelões. E assim a gente criou no bairro ali onde nós morávamos uma batalha, uns torneios de cartas. E nessas cartas eram mais de Dragon Ball, depois passou a ter Cavaleiros do Zodíaco e outros personagens. E nós é que criávamos as cartinhas, as regras, os sistemas. RPG de mesa também. Não foi, eu não comecei a jogar RPG de mesa com livros, sabendo o que eu estava fazendo. Não, eu meio que saquei qual era a ideia e fui pra casa. Daí tinha eu e meu primo lá. O que que a gente vai fazer? Vamos jogar essa coisa aí, né? E como é que a gente vai jogar? A gente não tem nenhum dado. Tá, vamos pegar a carta. A gente pegou carta de baralho do 1 ao 6 e virava as cartas para decidir qual era o número. E assim a gente vai criando novas e novas coisas com a falta do, não necessariamente só do ter o que fazer, mas sim dos recursos necessários para fazer aquilo. Hoje em dia, se a criança não tem, por exemplo, ela não tem o suficiente para fazer tal brincadeira, ela simplesmente não faz, ela não tem essa artimanha de buscar algo além. E isso é bem triste, porque de certa forma a gente está vendo que as próximas gerações vão acabar sem muitos recursos criativos. Pensem comigo, a criança que nasceu nos anos 90, ela foi agraciada com os primeiros animes, com os primeiros desenhos da TV aberta. Claro, também tinha as animações lá nos anos 80, mas nos anos 90 foi mais forte. Com os primeiros videogames, primeiros computadores, com boa parte das coisas tecnológicas que tem hoje, as primeiras partes dela, o primeiro passo dessas evoluções tecnológicas foi nos anos 90. E essas crianças cresceram sem isso e foram conhecendo aos poucos e foram tendo que aprender a usar isso porque era muito precário naquela época. E isso foi dando mais e mais criatividade e hoje nós temos a era de ouro dos nerds. Por quê? Porque nós temos filmes de super-herói aí de sobra. Nós temos as grandes empresas de videogames lutando para criar cada vez jogos melhores. Nós temos aí livros sendo escritos de forma
excepcional com histórias muito boas, nós temos ótimos filmes e desenhos e animes. É muita coisa, muito produto criativo que tá aí pra nós. O YouTube é a prova disso, né? O YouTube é o auge do ponto criativo, porque aqui une várias e várias coisas ao mesmo tempo. E eu acho que nas próximas gerações isso vai acabar. Porque a geração atual tá crescendo sem essa coisa de tu criar, de tu inventar. Eles pega uma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Ou são coisas um tanto quanto bobinhas, um tanto quanto simples. Então eu acredito que nas próximas gerações, quando as gerações atuais crescerem e ficarem mais velhas e não quiserem criar coisas novas, a gente vai ter quase que um buraco, um limbo criativo onde teremos novamente filmes ruins, novamente isso e aquilo. E nós já passamos por isso. Se vocês repararem um pouquinho atrás, nós tivemos aí nos anos 70, 80, vários filmes que eram clássicos, mas né? E um pouquinho antes nós tivemos o auge dos super-heróis e tal, aquela coisa criativa. Então eu acho que é normal ter esses altos e baixos criativos na nossa geração. Porque uma geração criativa é que nem aquela frase do Naruto, né? Períodos de guerra criam homens fortes que para criar períodos de paz. Períodos de paz criam homens fracos e acabam criando períodos de guerra. Então, é mais ou menos isso. Períodos criativos criam pessoas criativas. Aliás, períodos de tédio criam pessoas criativas. Pessoas criativas vão criar pessoas tediosas e pessoas tediosas vão criar... Eu me enrolei, mas vocês entenderam, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar bastante esse período e não podemos deixar de lado a nossa criatividade, porque está nas nossas mãos não perder esse fluxo, essa intensidade de cultura pop que nós temos agora. Então, se vocês têm filhos, tentem fazer eles serem mais criativos, incentivem bastante, vocês mesmos produzam bastante, tentem botar as ideias de vocês para funcionar. Não fiquem naquela coisa de, eu não vou fazer porque não vai dar certo. Não, faz que... Pensem comigo, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, quando foi criado, desafiaram o Stan Lee. Disseram pra ele, faz um personagem pra todo mundo odiar. Todo mundo odiar. Um cara rico, capitalista, playboy, que é dono de uma empresa de armas. E por aí vai. Todo mundo vai ter que odiar esse cara. E ele foi lá e fez de uma forma que supriu todos os defeitos do cara. E o cara ficou super badass. Ele não era tão famoso antes dos filmes, caso alguém não saiba disso. Mas ele acabou ficando muito famoso por causa dos filmes. E é assim que funciona. Tem coisas que as pessoas talvez pareçam que não vão gostar, talvez só faça sucesso daqui a um tempão, talvez nunca faça sucesso, mas não deixem de criar por conta de isso, e se. O e se só existe na cabeça de vocês. Então é isso que eu tinha pra conversar, é um bate-papo um tanto quanto relembrando o passado, pensando no futuro e falando sobre o presente. E é isso, muito obrigado a todos que assistiram. Se possível, deixar aquele like, se não for inscrito no canal, se inscrever. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!